Boa noite a todos. Esse tema, ciência, política e espiritismo, ou espiritismo e ciência política, como acabamos de ouvir, foi uma sugestão de um dos internautas que acessam o nosso site. E nós estamos abertos para todas as sugestões que vierem. Nós já tivemos aí mais de 3.000 acessos no nosso site, e isso para nós é muito gratificante, essa interação. Lembrando também que as pessoas podem, inclusive, anexar no nosso site mensagens. Podem nos enviar mensagens e nós vamos analisá-las e vamos também interagir com as pessoas que queiram contribuir, colocando material de reflexão, já que o site dá essa abertura para que todos cooperem, todos participem. A respeito do espiritismo e da ciência política, nós temos que considerar que o espiritismo encara a ciência política como uma das atividades mais nobres da sociedade humana. A ciência política, que ganhou uma repercussão clássica com Aristóteles na Grécia Antiga, que definiu aquela frase: o homem é um animal social e político. E a partir de todas as intervenções da palavra política, surgida também na Grécia Antiga, que se referia às várias cidades gregas, dentro de um contexto de administração em que todas fossem contempladas, onde as leis fossem regulamentadas convenientemente, para que todos tivessem um tratamento igualitário e as riquezas e os bens fossem distribuídos também de forma homogênea. A ciência política ela está inserida no contexto da filosofia, da história, da geografia, do direito, mas, sobretudo, a ciência política ela está estabilizada na sociologia. Quando nós falamos em ciência política, em o homem ser um animal social e político, em sociologia, inevitavelmente, nós nos lembramos do que está inserido no livro 3º de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, onde ali se tem uma das leis de Deus apresentadas pelos Espíritos venerandos a Allan Kardec. E esta lei é exatamente a lei de sociedade. O que significa dizer que faz parte do plano de Deus a organização das pessoas em grupos sociais. E definitivamente, nas indagações feitas ali, nos questionamentos do livro dos Espíritos, se percebe que o ser humano, ele foi feito, foi criado, foi instituído para viver em sociedade. O ser humano não foi feito para viver isolado. Tanto que o isolamento é sempre uma causa de grande angústia para a alma humana. É até mesmo um dos grandes temores do ser humano, o temor da solidão, de não estar inserido em nenhum grupo social. Existe uma frase popular que demonstra uma certa angústia de alguém que diria assim: eu estou me sentindo só em meio à multidão. Sem dúvida que este insulamento da alma é uma das maiores agruras que o ser vivente possa experimentar. Mas isso diz respeito diretamente às leis divinas, porque Deus não criou a alma humana para se isolar. Todo aquele que tenta se isolar vai experimentar rudes angústias da alma, porque contraria plenamente, diretamente, a lei de sociedade. Como a lei de sociedade, para a filosofia espírita, é uma lei de Deus, nós temos o dever, e mais do que o dever, nós temos a necessidade de nos unirmos em grupos sociais.
Desde que as primeiras famílias se formaram, quando ainda na vida primitiva aqui na Terra, logo por instinto os seres humanos percebiam que quando estão unidos fica mais fácil a sobrevivência, fica mais fácil resolver os problemas da habitação, os problemas de saúde, os problemas da alimentação, da segurança alimentar, o vestir-se, todas as necessidades básicas da sobrevivência digna, elas são bem atendidas, ou melhor atendidas, quando estamos reunidos em grupo, isoladamente. Praticamente não há chance do ser humano ir muito longe, não há chance de uma sobrevivência, de uma sobrevida, de uma qualidade de vida que eu possa te dizer digna. Diante disto, a ciência política, ela está ligada diretamente à lei de sociedade. Então faz parte dos planos divinos. Há quem diga que a ciência política é algo tão nobre que é como se fosse uma religião. Diante da grandiosidade, da necessidade que nós temos de distribuirmos riquezas, de distribuirmos bens, para que todos tenham a vida dignificada. As primeiras comunidades cristãs que surgiram a partir da vinda de Jesus na Terra, começaram a trabalhar de uma maneira muito nobre o que nós chamamos hoje de comunismo, ou de bem comum, vida em comum. E os primeiros cristãos que se reuniam pelos ideais do cristianismo, criando uma sociedade alternativa, no momento da sobrevivência, quando eles se reuniam em aldeias, eles tinham como princípio de que todos deveriam trabalhar, todos deveriam produzir. Cada um com suas aptidões, cada um com suas tarefas definidas dentro daquela sociedade. E tudo que fosse produzido teria que ser distribuído, de forma que todos recebessem os mesmos benefícios. E que uma parte deveria ser guardada para o caso de alguém ficar improdutivo por alguma razão, por alguma doença. Então teria ali um suprimento de reserva para assegurar a dignidade daquela vida que não poderia produzir com seus próprios braços, com suas próprias forças. A criação dos impostos partiu desta necessidade, de que todos contribuam com uma parcela daquilo que ganham, daquilo que produzem, e isto se torna um bem comum. Cabendo à mesma sociedade que faz esta coleta, onde todos participam, escolher aqueles dos seus que vão administrar, vão distribuir esses bens. Atualmente, o que mais se definiria a ciência política seria o seguinte: política é a ciência do Estado, é a arte de servir. Nós contextualizamos esse tema a partir de um texto que nós poderemos encontrar na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, especialmente a edição do mês de maio deste ano, uma matéria escrita por Cristiano Torti. E ali, entre vários esclarecimentos, nós somos conduzidos a nos lembrarmos que a política é muito mais definida ainda, contemporaneamente, como sendo a arte de administrar. Administrar segundo Tomás de Aquino, como já dizia na Idade Média, os bens comuns. Então todos nós nos sentiríamos muito satisfeitos se nós víssemos os bens que nós coletamos, que são parte dos nossos ganhos,
serem distribuídos equitativamente. E dentro da ciência política, a organização por si mesma, dentro de princípios democráticos estatuídos na Grécia Antiga, ali se estabelece que as pessoas, os cidadãos, todos os cidadãos de bem, honrados, dignificados, podem pleitear a função de administrador temporário desses bens comuns. Aí surge o processo eletivo, em que as pessoas se apresentam para servirem à causa pública. Deste princípio surgiram os partidos políticos com as mais diferentes propostas. Até aí, tudo está perfeito, tudo está condizente com a doutrina espírita. Mas uma indagação antes de uma outra reflexão que faremos a seguir é muito importante, que foi feita inclusive ao Espírito Emmanuel, e a resposta obtida através do médium Chico Xavier, quando perguntaram a Emmanuel como deveria ser a postura do espiritista diante da política. Quando se fala espiritista, essa terminação ista sempre se refere a alguém que está trabalhando naquilo. Então, o militante espírita, como deve ser o seu papel diante da política? A resposta ponderada é a seguinte: como cidadão, qualquer um de nós pode ser convidado a exercer uma função pública, a concorrer a cargos eletivos, para atuar no chamado primeiro setor da sociedade, que é justamente o setor público. O mais importante é a prioridade que ali se estabelece para a sobrevivência de todos que fazem parte de uma sociedade. Mas, ao mesmo tempo, esse indivíduo deve estar ali apenas como cidadão. Porque o espiritismo necessariamente não precisa da política. Ao contrário, a política é que precisa do espiritismo. Por uma questão muito simples. No processo de administrar, o poder é conferido àqueles que são eleitos, com direito a reeleições, com variações de constituições de países para países. Mas existem as distorções em todas as áreas dos segmentos humanos. Infelizmente, no setor público, o setor mais importante da sociedade, estamos lidando com valores muito altos, que geram distorções morais perigosas, segundo os espíritos respondem a esta indagação, que levam a tentações do poder, do excesso e dos desvios de toda a ordem. Tanto assim que, na atualidade, especialmente em nosso país, pelos estudos feitos pela ONU, nós vivemos no processo político duas situações distintas. De um lado, os princípios democráticos sendo respeitados pelas instituições constituídas, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário e pelo poder executivo. E são os três poderes que processam a sociedade no primeiro setor. Mas, nesses três poderes, estão eleitos cidadãos que nem sempre cumprem com o dever maior que deveriam cumprir na função nobre a que foram convocados. E aí, a mesma pesquisa da ONU diz que o Brasil está muito bem em relação à estrutura social das suas instituições. Mas em relação a alguns indivíduos que nelas atuam, vivemos um dos problemas mais graves da sociedade brasileira de há muito tempo, diga-se de passagem. E vem se tornando uma espécie de epidemia
no primeiro setor da sociedade, que é exatamente a falta de ética. Então existe uma crise dentro da ação política, que é a crise ética, a crise moral. E é exatamente aí que o Espiritismo pode contribuir, porque o fundamento maior do Espiritismo, em seu tríplice aspecto de filosofia, de ciência e de religião, é justamente desenvolver uma consciência ética comportamental em que o respeito aos bens materiais, o respeito à vida humana, o respeito à natureza se tornam prioridades na ação de quem se deixou levar pelas benesses iluminativas da filosofia espírita. Então, se alguém desejar adentrar as lides políticas e é uma pessoa ligada ao movimento espírita, deveremos esperar que essa pessoa seja um diferencial, de não permitir as distorções, os desrespeitos, onde a cidadania seja colocada acima de qualquer outro interesse, e que o sentido de renúncia e de abnegação sejam aplicados em sua plenitude no exercício das funções públicas. Mas as distorções aparecem quando, diante do poder, alguns tentam se locupletarem, tentam desviarem recursos que deveriam estar a bem de todos para a satisfação dos interesses próprios. E muitas vezes, de uma forma tão gananciosa que chega a nos assustar. É como se esta doença, a ambição, fosse um cupim dos mais extravagantes, dos mais perigosos, que não tem limites, não se sacia. Quanto mais desvia, mais se quer desviar. Então hoje nós estamos diante desse fenômeno humano. De um lado, a ciência política organizando a sociedade como um instrumento divino de dignificação da vida. E de outro, alguns indivíduos intelectualizados, politizados, porém sem ética comportamental adequada. O Espiritismo não precisa necessariamente da política partidária. Nós não precisamos formar bancadas de vereadores, de deputados, de senadores espíritas para representar o Espiritismo. O Espiritismo, ele não veio ao mundo para fazer as distribuições dos bens materiais. Lembrando-nos assim de Jesus, quando alguém, apresentando-lhe uma moeda, disse-lhe: Senhor, mestre, é lícito que paguemos os impostos a César? E a resposta: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dentro da consciência humanitária espírita, que é genuinamente cristã, que é na verdade a restauração dos princípios éticos cristãos, que de certo modo ficaram esquecidos na sociedade, é exatamente dentro desses princípios que a doutrina espírita pode e, sem dúvida, está dando a sua contribuição para que essas distorções comportamentais não continuem a se configurar como sendo uma prática normal, comum, aceitável. Temos que ter repúdio, sim, de todos os desvios, todos os tipos de desvios. Mas antes de combater as trevas dos desvios, nós temos um trabalho muito maior a fazer, que é elevar a consciência das pessoas para que a sociedade também
tenha um nível de consciência superior. E esse nível de consciência elevado é que vai causar a grandiosa revolução para que as distorções não continuem a proliferar. Não precisamos de partidos, não precisamos de constituições oficiais, muito embora o espírita como indivíduo, como dissemos, pode se candidatar e, se convidado for, tentar fazer a diferença na sua área de atuação. Porém, ali os espíritos dizem que é muito difícil as pessoas adentrarem as distorções comportamentais da falta de ética sem também se tornarem coniventes. Uma pessoa muito amiga nos pediu um conselho sobre um convite que recebera para se candidatar a um cargo público. Eu disse: ótimo, se você tem disposição, talvez a ter tarefa a cumprir nessa área, apenas eu lhe digo uma coisa. Se suas intenções são legítimas e justas, além dos princípios da honestidade que devem prevalecer sempre, o dever do homem público de denunciar as falcatruas deve ser incondicional. Diante de distorções legitimadas, ou seja, comprovadas, denuncie e busque a organização pública, jurídica, oficial, para que a distorção não continue. Com um detalhe: que seja de pessoas vinculadas ao partido de oposição, bem como de pessoas que também estejam vinculadas ao seu partido. Aí haverá coerência. Porque se você denuncia apenas os equívocos do partido contrário e você blinda as distorções do seu partido, a sua postura é de uma pessoa hipócrita. É melhor então que não se lance. Mas sabes muito bem que dizer a verdade nessas áreas há até mesmo o risco de se perder a vida. Então pense bem. Como espírita que és, vá, mas faça o que tem que ser feito, pagando até com a própria morte, ainda que sejais motivo de escândalo. Porque Jesus, ele não propôs que o reino de Deus fosse conquistado através de processos políticos. Judas, um dos apóstolos, pensou até que Jesus deveria se transformar num líder político para fazer uma revolução. Tomou a sua iniciativa e nós vimos o desfecho lamentável, que deve servir de exemplo para todos aqueles que querem construir um mundo espiritualizado, que acredita nos valores ético-morais cristãos, entendendo perfeitamente que esses valores necessariamente não precisam de apoio político, partidário, para que eles possam ser disseminados. Uma coisa é devidamente separada da outra. Uma é César, a outra é Deus. Essas breves reflexões serão agora assomadas a outras que nós vamos fazer através de uma montagem, de um clipe que fizemos, de um filme que foi lançado, retratando parte da vida do insigne Bezerra de Menezes. Lembrando que ele fora deputado federal quando encarnado, a exemplo de outros grandes espiritistas, como Caibar Schutter, Eurípides Barçanufo, José de Freitas Nobre, todos homens honrados que exerceram o papel político com a ética devida, sem, no entanto, misturarem o espiritismo com a política partidária, que consideramos ser algo totalmente desnecessário. Nós recolhemos algumas imagens deste filme para
verificarmos uma situação em que Bezerra de Menezes estaria defendendo o abolicionismo. Vamos encontrá-lo também numa situação vexatória de falta de apoio às suas ideias humanitárias e até mesmo a sua desistência da política. Ele desistiu de ser político, apesar da recomendação carinhosa da sua esposa de que ele exercesse a medicina e a política como duas atividades nobres. Mas ele não conseguiu permanecer no processo político em função das distorções éticas que ele não conseguiu suplantar. Preferiu retirar-se. E preferiu logo em seguida, publicamente, adotar uma postura política social diferenciada, a de um homem que entendia que a melhor forma de se revolucionar a sociedade é estudando, vivenciando, com todas as letras, a filosofia espírita. Deixaremos então Bezerra de Menezes com as imagens, concluindo a nossa reflexão, agradecendo a quem nos deu a oportunidade de falar desse tema, e certamente, em outras oportunidades, continuaremos a trazer essas reflexões, já que o Espiritismo trata de todos os temas existentes no mundo. Como filosofia, como ciência e como religião, não existe um só tema que o Espiritismo não tenha a sua luz para colocar, dando assim a sua contribuição na constituição de uma sociedade mais equânime e mais justa. Vamos ouvir o clipe e logo em seguida a palavra estará já com a nossa mestre de cerimônia para fazer o encerramento do nosso encontro de hoje. Desde já, muita paz, muita ordem social e que possamos desenvolver o nosso dever cívico no próximo domingo com a consciência tranquila de que nós não corrompemos nem nos deixamos corromper. Muito obrigado. O projeto 15 de julho, da autoria do nobre deputado Rodolfo Dantas, é um avanço abolicionista. Fixa a idade limite da escravidão em 60 anos. As reações adversas ao projeto são os abusos praticados pelos abolicionistas. Senhor presidente, peço licença para uma intervenção. Vossa Excelência sabe perfeitamente que um movimento que levava de forma acelerada a efetivar-se a abolição neste país foi bruscamente interrompido pelo projeto do dia 15 de julho. Não em Campos. Eu tenho a impressão que o nobre deputado pelo 6º Distrito veio a esta tribuna mais como representante de sua localidade do que mesmo para refutar as minhas proposições, que representam a mais pura verdade. Os fazendeiros de Campos, e eu dou testemunho, querem, como disse o nobre deputado, desenvolver as suas indústrias. Mas tem-se visto homens cultos, de elevada posição social mesmo, desconhecerem os princípios mais humanitários. E os abolicionistas querem e devem conter os desmandos destes homens, mas o fazem dentro dos princípios e dos limites determinados pelas leis deste país. Esses homens, senhor presidente, são capazes de cometer as maiores barbaridades contra escravos que são seus semelhantes. E o nobre deputado aqui disse e aqui qualificou que esses atos não passam de abusos de abolicionistas. Mas um abuso não justifica outro. Punam-se ambos. Me perdoe, nobre deputado, mas o que se vê é que esses bárbaros que se viciam, eu diria mesmo com furor ferino, os seus escravos, os seus irmãos, os seus semelhantes, até hoje não foram condenados pela lei.
Vossa Excelência, pode apontar-me um fato de um abolicionista processado por violência contra a propriedade servil ser condenado? Não vai encontrar nenhum. Realmente, nobre deputado, eu não apresento um só, porque já que os senhores que torturam, barbarizam, se viciam os escravos que são seus semelhantes e não sofrem qualquer tipo de repressão, por que os abolicionistas deveriam ser punidos por salvarem vidas? A política, como eu compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião. A religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Vossa Excelência? Vossa Excelência? Descrença, corrupção e incredulidade. Eis, pois, senhores, o sumário de todos os sintomas que oferece o país, sobre o tríplice ponto de vista por onde o consideramos. E quem depois disso ainda tão cego, que não divise nos horizontes da pátria a nuvem negra da tempestade. A pátria está principalmente em perigo quando princípios tão perniciosos como esses que apontei se insinuam por todo o corpo social, pois eles corrompem-lhe o sangue, gangrenam-lhe todo o organismo e tiram-lhe toda a força de coesão necessária para resistir à exploração produzida pelo choque de interesses sórdidos que tais princípios promovem com ampla generosidade. Senhores, a sociedade brasileira está gravemente enferma. As extremidades estão frias e o coração não tarda. Naquele dia me abracei com um cascalho para não rolar no abismo da descrença. E como aquela mão me impeliu para ele, quebrou a meus olhos e me fez patente o brilhante nele contido. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Posso dizer o meu credo espírita com o apoio de minha consciência e não por imposição de uma autoridade que me queira impor a fé. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor aquele que a procura não por dever,
mas por saber que nela encontrará a paz do Espírito. Não sou, por minha fraqueza, capaz de analisar o que esta santa doutrina pode fazer pelo coração humano. Também não quero fazer qualquer julgamento para não incorrer no orgulho ou em falsa modéstia. Mas posso afirmar aos senhores que já compreendo os meus deveres para com Deus e os meus semelhantes de modo acentuadamente mais diverso do que antes de ser espírita. Por favor, senhores, vos rogo um pouco mais de vossa atenção. Sei bem que já vos tomei vosso precioso tempo, além do necessário. Mas ao longo da minha vida ouço dizer que fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação, mas eu pergunto aos senhores e senhoras, o que é a verdade? Pôncio Pilatos indagou a Jesus, diga, rei dos judeus, o que é a verdade? E o mestre, humilde e silenciosamente, abaixou a cabeça. E o Espiritismo? O Espiritismo não pede, não afirma que fora do Espiritismo não há salvação. Ele diz humildemente que fora da caridade não há salvação. Obrigado.